Olá, alunos do nono ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, esse é o nosso roteiro da semana. Assistir a aula do Centro de Mídias, fazer as tarefas, que elas valem nota e presença, certo? É muito importante. Aula 2. Ouvir o áudio e fazer a leitura dos elementos da dança contemporânea, coreografia, figurino, trilha sonora, cenário, iluminação, responder à sondagem, desenhar uma coreografia da dança que mais aprecia. Coreografia é uma sequência de movimentos geralmente pré-estabelecido e orientado por um coreógrafo, ou mesmo por um grupo por meio de um processo criativo, com o objetivo de criar um roteiro que utiliza variações dos fatores do movimento de forma sincronizada ou não, para a elaboração de diferentes apresentações artísticas, especialmente na dança. Então aqui ele fala, orientado por um coreógrafo. Quando uma coreografia ela é uma coreografia artística profissional, eles contratam um coreógrafo para criar a coreografia, certo? Ou mesmo por um grupo, por meio de processos criativos. Ou o próprio grupo pode criar a sua coreografia. Ou então você mesmo pode ser o seu coreógrafo para criar a sua coreografia. Que quando você é o seu próprio coreógrafo que cria, você usa a sua poética pessoal. Você vai criar a sua coreografia usando os elementos da dança, mas da sua maneira, do jeito que você gosta. Eu acho que quando a gente cria é mais fácil do que fazer uma criada pelo outro, porque você colocou a sua poética, o seu jeito, certo? Agora, quando você tem que fazer o que o outro criou, sempre é mais difícil, porque ele fica exigindo. Vocês já viram aquelas danças dos famosos lá do Faustão? Você olha, tá uma perfeição, mas quem é os jurados que entende lá de coreografia, sempre eles arrumam um defeito, vocês podem ver. Dificilmente todo mundo dá 10. Então, eles arrumam alguma coisa para falar. Então, quando você criou a sua coreografia, eles não... Dentro dos movimentos, certo? Dos fatores dos movimentos, que são os planos baixo, alto, médio, os deslocamentos, os giros, rolamento, que são os movimentos, fatores da dança, os fatores do movimento, você criando dentro daquilo. O que você tem que obedecer na sua coreografia são os fatores do movimento, certo? Então, isso que é importante ter na sua coreografia. Agora, a sua poética você vai criar do jeito que você gosta, do jeito que você achar mais interessante, certo? Mas tem que cumprir esses fatores do movimento, certo? Então, o figurino. Contemporaneamente, o figurino tem papel cada vez mais importante e variados tamanhos, tornando-se verdadeiramente a segunda pele do ator ou dançarino. Desse modo, desde que aparece em cena, a vestimenta converte-se em figurino, certo? Então, aquela vestimenta que ele está usando naquela apresentação é o figurino. E qual é o papel do figurino? Ele ajuda na coreografia, ele ajuda a contar a história, a época, que estilo que ele está passando, certo? Vocês já observaram uma dança de... Oh, meu Deus, eu ia falar, esqueci. Uma dança do carnaval, vamos supor. Principalmente aquela ala das baianas, onde elas usam aquelas saias maravilhosas. E vocês já observaram uma dança de capoeira? Como é diferente o figurino? Como seria seria possível que aquelas roupas das baianas dançar a capoeira? Não, né?
Então vocês vejam, o figurino também ele ajuda a contar a história, o tipo da história e o tipo da coreografia exige o tipo de figurinos também, né? Porque não seria possível fazer uma apresentação de capoeira usando as roupas de uma escola de samba, né? Então vocês perceberam como que ele conta a história diferente, ele ajuda a contar a história. Quanto o balé. Vocês já pensaram a moça dançar balé com aquelas saias rodadas das baianas das escolas de samba? Não dá, né? Então vocês vejam como que é importante a importância do figurino, certo? Então, ele fala aqui, ó, a vestimenta confere-se em figurino e é um signo sensível para o espectador, que ajuda na leitura da ação e nos gestos do personagem. Então, vocês vejam, se trocar o figurino, não dá para fazer os gestos e as ações, né? Então, vocês viram o como que ele é importante ser adequado para aquilo que está sendo passado, certo? Trilha sonora corresponde ao conjunto de música que fazem parte de um produto audiovisual, tanto aquelas originalmente compostas, quanto aquelas que já haviam sido compostas antes sem essa finalidade específica. Então, a trilha sonora de uma coreografia de dança ou de um espetáculo, ele pode ser criado somente para aquele espetáculo, para aquela apresentação, ou ele pode escolher uma que já existe, certo? Então são duas formas, pode escolher uma e se encaixar naquela que já uma trilha sonora que existe, como as novelas, vocês podem ver. Vocês já viram falar que aquela música foi composta especialmente para aquela trilha sonora daquela novela? Ou outras novelas, eles pegam as músicas já existentes e eles fazem a abertura da novela lá na trilha sonora com uma música que vocês já conhecem, que ela já existia. Então tem essas duas maneiras. E a trilha sonora também não é só a música. Qualquer som que acontecer no momento da apresentação faz parte da trilha sonora, certo? Todo som que envolve aquele momento faz parte da trilha sonora. Vocês já viram quando tá uma parte de suspense, uma peça que vocês estão assistindo? A música é de um estilo, né? É um estilo de suspense. Quando vai acontecer uma cena romântica, o estilo da música. Então, na trilha sonora é isso, ela também já vai dando pista do que está acontecendo, o que vai acontecer, certo? Se é um negócio romântico, se é algo de suspense. Então, é um conjunto de coisas que todas têm que dialogar com a outra, coreografia, figurino, trilha sonora, tudo tem que estar em harmonia, certo? Um tem que dialogar com o outro. É um conjunto que se torna um só, né? E o cenário. Vamos lá para o cenário, que também é a mesma coisa. Cenário. Artisticamente, trata-se de uma ou mais estrutura ou ambiente que pode ser naturais, construídos ou virtuais, que se convertem em signos sensíveis para o espectador e que ajudam a leitura dos acontecimentos artísticos. Diversos elementos fazem parte dele, como objetos, som e luzes. Então, ó, vocês viram aquilo que eu falei para vocês, eles têm que dialogar com o outro. O cenário ele é muito importante também para dar uma ideia do estilo do que está sendo apresentado, a época que está sendo apresentada, o que está colocado nesse cenário. Já vai te dando uma ideia. Você já vai fazer, ajudando na leitura, já você vai imaginando já o que vai acontecendo. Você vai fazendo uma leitura do que vai ser apresentado e do que está sendo apresentado.
E ele fala que nós temos o cenário construído ou o virtual. Vocês já viram alguma apresentação com cenário virtual? Que elas não são real, né? É ali no cenário virtual. Agora, o construído, ele é físico. Podemos tocar, trocar objetos, certo? Então, esta é a diferença do construído e do virtual. O construído é físico e o virtual não. Ele só existe ali na mídia, né? E todos eles têm que ficar dialogando um com o outro, ó. O som e a luz. Então, é a trilha sonora, a iluminação. Da iluminação nós vamos falar agora. Iluminação. Infinito recurso de luz que participam e colabora com a produção de sentido do acontecimento artístico. Então, o iluminador, ele estuda bem a peça, ele sabe o tipo de luz que ele vai usar, para quem que ele tem que dar ênfase no momento, para quem que ele tem que tirar da cena, a parte que ele vai dar as cores também já ajuda a gente a saber o que vai acontecer. Se é uma cor romântica, se é uma cor de suspense. Então, tudo é feito pela iluminação, certo? Ela é uma parte importante que ela marca a cena, ela corta a cena, ela dá ênfase na cena. Então, tudo isso faz parte da iluminação, certo? Então, quanto ao espaço, ele fala para a gente lembrar lá da situação de aprendizagem 1, naqueles vídeos que eu já apresentei para vocês, que eu passei para vocês, que era para vocês observar o tipo de espaço onde que as danças aconteciam, certo? Quem assistiu os vídeos já lembra. Espaço convencionais. Palco, teatro, locais tradicionalmente utilizados para apresentações de dança. Então, o que é um espaço convencional? É um espaço que ele foi criado com a finalidade de fazer as apresentações, como palco, teatro, salão de dança, certo? Isso é o espaço convencional. Espaços não convencionais. Na contemporaneidade, a dança pode acontecer em qualquer lugar, transformando qualquer espaço em espaço cênico. Então, vocês estão vendo a diferença? Essa metamorfose do espaço acontece com a presença do dançarino em ação. Então, o que é o espaço não convencional? Eu posso fazer uma apresentação de dança na praça, na rua, na praia, no pátio da escola. Em qualquer lugar eu posso fazer uma apresentação de dança quando o espaço é não convencional. Então, eu vou dar um exemplo da escola. Se a gente fazer uma apresentação de dança na sala de aula, esse espaço é convencional ou não convencional? É não convencional, né? Porque a escola, a sala de aula não foi feita especificamente para fazer apresentação de dança. Se eu fazer aí no pátio da escola, também é um lugar não convencional, porque o pátio não foi feito para fazer apresentação de dança. Mas ali tem um palco na escola. E se eu fazer a apresentação lá naquele palco que tem ali na escola? Aí ele é um lugar convencional, porque o palco foi feito para ser feitas apresentações, certo? Então, deu para entender a diferença do convencional e não convencional? Convencional foi feito especificamente para aquele fim. Não convencional, ele não foi feito especificamente para aquele fim, certo? A praia não foi feita para fazer apresentação de dança, mas eu posso fazer uma apresentação. A praça
Não foi feita, mas eu posso ir lá na praça fazer uma apresentação de dança. Composição cênica são forma de expressão, representação e encenação de danças, certo? Então, isso é a composição cênica, são a forma de expressão, a maneira que eu me expresso, que eu represento, que eu enceno as danças. Tecnologia e recursos digitais. Observar a situação de aprendizagem 1, que nós já vimos lá na situação de aprendizagem 1, né? Agora aqui nós temos a sondagem. O que é uma coreografia? Bom, nós já falamos, né? Qual a importância do espaço, do figurino e do cenário para a coreografia? Então, vocês já tiveram uma pequena explanação aí, né? Como a iluminação atua no espaço e na coreografia? Qual é a relação dos figurinos com a interpretação da coreografia? Dê exemplos. Quais são as tramas que a coreografia compõe juntamente com o figurino, cenário, adereço, trilha sonora e iluminação? Adereços são aquelas coisas que a gente coloca para enfeite, certo? Vamos supor, eu posso sair de casa sem um colar, não posso? Mas se eu colocar um colar eu vou ficar mais chique, não é isso? Um brinco, um lenço, uma bolsa. Então, esses são os adereços. É aquilo que a gente coloca para enfeitar. No palco lá também eu posso colocar alguns adereços. Aquilo que combine com aquilo que eu estou apresentando. O estilo da peça que eu estou apresentando, eu posso pôr alguns adereços. Vamos supor, eu estou fazendo uma apresentação de uma dança junina. O que eu posso pôr lá de adereço? Eu posso pôr as bandeirinhas, eu posso pôr o desenho de uma fogueira ou montar uma fogueira num canto. Não posso fazer isso. Isso são os adereços, que está lembrando ou as comidas típicas da festa junina. Posso fazer ali que tá, pôr como adereços a pipoca, a batata doce, o milho, certo? Que faz parte das comidas tradicionais da festa junina, né? Tudo que faz parte da festa junina eu posso pôr como adereço. A trilha sonora, eu vou tocar música que fala de festa junina, não é? Eu não vou tocar outro estilo de música ali na festa junina. Tem que ser coisa que combine com a festa junina. E a iluminação também tem que combinar com algo da festa junina, certo? E as demais danças são assim, como a junina é mais fácil para a gente entender, eu estou falando da junina. Qual é o papel da música na dança? A música tem alguma finalidade para a dança ou não tem nada a ver uma com a outra? Ela sempre esteve presente? A dança sem música? O que vocês acham? Dá para dançar sem música? A música sempre esteve presente na dança? Então, vocês vão falar aí o que vocês acham. De que forma os movimentos corporal e a música dialogam entre si? Quando vocês estão em algum lugar, toca aquela música preferida de vocês. Como vocês se comportam quando vocês ouvem aquela música preferida de vocês? Vocês ficam quietinhos, vocês se movimentam, tem alguma coisa a ver, não tem nada a ver? Pensa nessas situações, tá? Em quais lugares as apresentações de dança podem ocorrer? Bom, falamos em alguns que ele pode ocorrer, né? Aí vocês podem falar em tudo onde que vocês acham que pode acontecer uma apresentação de dança, certo? Então, aqui agora nós vamos fazer o quê? Desenhar uma coreografia da dança que mais aprecia. Então, das danças que vocês mais apreciam, vocês vão criar uma coreografia.
Cada um vai fazer a sua coreografia com a sua dança preferida. Eu não vou especificar dança, porque às vezes não tem nada a ver com aquela que você gosta, certo? Então você vai poder criar a coreografia da dança que você gosta, que você aprecia, certo? Todo mundo tem certeza que gosta de um estilo de dança. Concorda? Então, pessoal, essa é a nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas, é só mandar mensagem no 991660102. Eu estou à disposição de vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem que a gente conversa e se entende, tá? Conto com vocês. Uma boa aula a todos. Um bom dia a todos.